Oi, gente, você está ouvindo a E-Rádio da Escola Ruendorf. Estamos com você pelas plataformas Spotify e YouTube. Hoje temos um convidado que vai conversar com a gente sobre a religião evangélica. Ele é o Gustavo Silva. O Gustavo é pastor da Igreja Presbiteriana. Esta série de podcast faz parte do nosso projeto que se chama Liberdade Religiosa, respeito à diversidade e combate à intolerância. Nosso projeto iniciou com a professora Nilva, nas aulas de ensino religioso, porque percebemos vários episódios de intolerância em nossa escola, usavam a religião como forma de bullying ou piadas. Fiquem agora, então, com o episódio de hoje. Primeiramente, pastor Gustavo, queria estar te agradecendo pelo senhor ter disponibilizado o seu tempo e estar ajudando o nosso projeto. Para começar a conversa, eu queria te pedir para tu falar o teu nome completo, a tua idade e a tua religião. Primeiramente, então, Enzo, boa tarde. É um privilégio estar aqui com vocês, com a Laura e a Vitória, neste momento de entrevista. Eu sou Gustavo Silveira da Silva, tenho 38 anos, sou casado com a Jaqueline, tenho uma filha de 4 anos. Possuo 2 graduações em teologia, ambas em teologia. Sou mestrando em teologia. Sou professor de língua hebraica do Seminário Teológico Reformado do Estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que era isso, né? No primeiro momento. Idade, falei até um pouquinho mais, né? Idade, religião, falta religião, né? Bom, religião. Eu sou cristão reformado. Vocês sabem o que é um cristão reformado? Um cristão protestante, vocês sabem o que é isso? A Reforma Protestante começou em 1517 com o Dr. Martim Lutero, quando houve uma cisão da Igreja Romana na Igreja Romana. Então surge o movimento protestante, surgem dali os luteranos, os calvinistas e assim por diante. Somos uma igreja cristã evangélica reformada. Significa que nós temos mais de 500 anos de história. O que significa o cristianismo para o senhor? Pois bem, o cristianismo, ele é uma obra de Deus. Ele recebe esse nome por causa de Cristo. A palavra Cristo significa ungido. É a palavra grega para a palavra hebraica, Messias. Então, o cristianismo é um movimento a partir do ungido de Deus, do Cristo, do Messias, que foi Jesus de Nazaré. Um homem que viveu há 2000 anos atrás e que não foi um homem comum. Ele era homem, mas também era Deus. E é Deus, continua sendo Deus. O cristianismo, então, é a mensagem de salvação. Ele propõe-se, ou deveria propor-se, a pregar o evangelho do Senhor Deus, de Jesus Cristo. Todavia, o cristianismo ele tem diversas ramificações, diversos tipos e modos. Mas a própria igreja ela tem caminhado procurando manter uma centralidade, mas isso é muito difícil, porque há muitas ideias, né? O cristianismo, então, ele é um movimento divino, mas também humano. Quais são os principais ensinamentos da sua religião? Os principais ensinamentos da minha religião, em primeiro lugar, que a Bíblia é a palavra de Deus. 66 livros das Escrituras Sagradas, 39 do Antigo e 27 do Novo. Como isso aconteceu? Durante um período de mais de 1800 anos, Deus inspirou homens comuns, levantou homens, diversos tipos de homens, mais ou menos 40 autores que não se conheceram, não viveram na mesma época, poucos deles viveram na mesma época, que escreveram este livro aqui, em linguagem humana. De que forma Deus os inspirou? Ele os inspirou utilizando-se das suas capacidades psíquicas, emocionais, as suas características, as suas condições intelectuais. E isso não foi deturpado em nenhum momento, mas eles foram usados por Deus de forma divina, né, inspirados por Deus para registrar a revelação de Deus. Isso é um período de revelação. Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Esse é o principal ensinamento.
Então ela é autoritativa para nós. É óbvio que as escrituras elas precisam ser interpretadas à luz delas mesmas. Entendeu? Então isso é um bom trabalho. E o que te levou a ser um líder da sua religião? Pois bem, trata-se de foro íntimo, então, essa resposta, né? Eu sempre tive convicção do meu chamado pastoral. Quando eu tinha mais tenra idade, lá por 5 anos, 6 anos, já estava na primeira série. Eu lembro que estava na escola lá e olhava para os lados, os meus colegas, eu via os meus coleguinhas. E ali eu já tinha convicção de que o Senhor Jesus tinha me separado para ser um pastor da igreja. Ninguém me disse isso, ninguém me ensinou que eu seria isso e eu não vi ninguém para me motivar a ser isso. Mas eu tinha uma convicção. E quando a gente começa a estudar as Escrituras Sagradas, a gente percebe que Deus faz isso, de fato. Me permitam ler um texto bíblico aqui do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. O profeta Jeremias, que viveu próximo ao período de exílio de Israel, junto ao exílio de Israel na Babilônia, ele escreve o seguinte, no primeiro capítulo, versículo 5, quando Deus o chama, né? Versículo 5, 4 e 5 diz assim, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, assim, ó, ele está resistindo à voz de Deus aqui, porque daqui a pouco ele vai dizer assim, ó, não, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas Deus diz para ele assim, não, antes que tu nascesse, eu já tinha te separado para ser profeta às nações. E o apóstolo Paulo, já ouviram falar no apóstolo Paulo? Já, né? Ele faz a mesma coisa. No livro de Gálatas, no Novo Testamento, ele fala nestes termos também. Se não vejamos aqui. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Então, a gente encontra fundamentação bíblica para a vocação pastoral. E isso se manifesta em determinado momento da história de cada indivíduo. Então, essa convicção, ela nasce de dentro para fora. Só que, claro, né? Agora você percebe aqui, não é assim, Deus me chamou. A gente tem que estudar, tem que se dedicar. Né? Eu fui atrás, eu coloquei isso diante dos presbíteros da igreja, dos pastores. E aí tem um longo caminho. Para que vocês tenham uma ideia, a minha primeira graduação em teologia, eu levei 6 anos. Eu fiz na Universidade La Salle, em Canoas. Vocês conhecem? Então, depois disso... Na Igreja Presbiteriana do Brasil, para você ser um pastor presbiteriano, chamado reverendo presbiteriano, é um período de 8 a 9 anos. Eu estou fechando o 8º ano agora. Eu fiz um 2º curso em São Paulo. Cheguei de São Paulo agora, fiquei 4 anos lá. Então, assim, a gente tem que ser testado aqui e procurar aprimoramento, né? Mas a convicção foi divina. Sua religião tem símbolos? Se sim, quais? Símbolos. Tem símbolos. Um dos símbolos mais importantes da nossa religião é a cruz. Vocês podem perceber lá, né? A gente tem atrás do púlpito um símbolo de uma cruz, né? O que é a cruz? A cruz era um objeto de tortura e martírio dos romanos, do Império Romano. Os piores assassinos, eles morriam na cruz, né? E o Senhor Jesus morreu numa cruz, mas ele não tinha pecado. Por que ele morreu numa cruz? Porque ele morreu pelo pecado do seu povo. As Escrituras falam sobre isso, né? Então a cruz passou a ser um símbolo do cristianismo. Existem outros símbolos mais primitivos, por exemplo, o peixe é um símbolo do cristianismo, né? Por quê? Porque Jesus chama pescadores e ele diz para eles, vocês vão ser pescadores de homens. Mas de uma forma primitiva, nós temos a cruz, nós temos a água, nós temos o símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba, a cruz. Então, assim, existem símbolos, sim, certo? E os símbolos, eles não são um fim em si mesmos. Os símbolos, eles são para apontar para algo. A gente não adora símbolos, a gente não venera símbolos e a gente não depende de símbolos. A gente usa os símbolos para saber para onde que eles estão apontando. A cruz aponta para Cristo, para sua obra por nós. Você acha
Acho que sua religião tem alguma semelhança com outras. Tem diversas, né? A pergunta é, por que existem religiões, né? A partir disso a gente consegue traçar pontos em comum. As religiões existem, e aqui é um dado técnico para vocês que são pesquisadores e estudantes. Vocês sabiam que não existe nenhuma etnia no mundo, em toda a história da humanidade, que é ateia? Ou seja, que não crê em Deus? Nunca existiu, nunca foi encontrado. Nenhum arqueólogo encontrou uma tribo que não... Por quê? Porque todo homem ele tem o sensus divinitatis, o senso da divindade. O homem sabe que Deus existe, entendeu? Então, as religiões elas nascem de uma forma praticamente natural. O homem ele é um ser criado para a adoração. A pergunta é, o que ele vai adorar? Entendeu? Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele fala assim, olha, vocês sabem, vocês têm o sentimento, mas como o pecado, e aqui eu falo do pecado original, o homem caiu em pecado, ele ficou cego, né? E aí eu estou me remetendo aqui lá ao Jardim do Éden, vocês conhecem essa história? Pois é, nós cremos que isso foi um fato verdadeiro, não foi mito, foi verdade. Quando o homem cai, ele é expulso do paraíso, ele tinha contato com Deus, ele acabou de perder a condição de ver as coisas de uma forma clara. Então, tendo o senso da divindade, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês olharam para o sol e começaram a adorá-lo. Vocês olharam para a lua e começaram a adorá-la. Só que sol e lua não são deuses, são criação de Deus. O Salmo 119 fala que os céus proclamam a glória de Deus. A criação, ela diz que Deus existe, mas ela não diz quem ele é e o que ele requer. O que ele requer é a nossa fé em Jesus Cristo, seu Filho, que ele enviou. Quais são as semelhanças, então? A necessidade de um Deus. A convicção de que algo está errado. Por que existe a religião? Porque as pessoas sabem que algo está errado e que elas precisam de alguma coisa. A pergunta é, o que elas precisam? Entendeu? Então nós temos um livro sagrado, assim como os islâmicos têm o seu livro sagrado e outras tradições têm os seus livros também, os seus escritos, né? Nós temos, todavia, nós queremos em um único Deus, né? Não são três deuses, a gente fala da doutrina da Trindade, é difícil de compreendê-la, porque não são três deuses, mas são três pessoas. É uma essência e três pessoas que são inseparáveis, mas distintas. Então tem semelhança, sim. Você já teve algum receio de falar sobre a sua religião? Ou já ouviu alguém falar um episódio de intolerância em relação à sua religião? Eu nunca tive receio e, pela graça de Deus, nunca o terei. E, infelizmente, já vi sim, tenho visto bastante. Porque ao passo que eu preciso respeitar as pessoas e a religião delas, embora talvez eu não concorde, talvez eu não assimile os mesmos conceitos ou esteja de acordo com os pressupostos das pessoas, são pessoas. Eu preciso conviver com elas. Eu preciso saber que elas têm o direito de falar. Só que, ao passo que eu dou este respeito, eu também exijo este respeito. Eu preciso ter a oportunidade de fala. Então, assim, né, um grande pensador do passado disse o seguinte, eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu morro pelo teu direito de falar. Então, eu acho que o princípio de democracia é isso, entendeu? Eu já vi sim, infelizmente. Tenho visto. Qual a importância da escola trabalhar a diversidade religiosa e o respeito das religiões das pessoas? Eu acho que essa resposta está atrelada ao que eu acabei de falar. A importância é que vocês estão num local de estudo, de pesquisa, e vocês precisam saber o que acontece no mundo, né? Vocês precisam ter contato com religiões, saber do que se trata, o que é adorado, qual é o procedimento. E aqui eu falo com todas as religiões mesmo, inclusive a minha. Eu gostaria muito de ir lá falar para vocês, ou que alguém pudesse ir lá falar para vocês, né, da nossa fé também, cuja qual cremos ser uma fé bíblica verdadeira. Então é importante, sim, eu acho que é muito válido ter esse momento de escutar, de aprender, para que o interesse da pesquisa também seja aguçado, entendeu? Qual a tua mensagem para os evangélicos, os cristãos evangélicos da nossa comunidade escolar? A minha mensagem
é que eles amem a palavra de Deus, que eles tenham uma consciência tranquila diante de Deus, em primeiro lugar, diante dos homens, e que eles saibam conversar com as pessoas, saibam ser amigo das pessoas, saibam discordar das pessoas, porque o verdadeiro amigo não é aquele que concorda com tudo. O verdadeiro amigo é aquele que diz pra gente, olha, seu cabelo não tá bem penteado, né? A Bíblia diz que, aliás, são as feridas feitas por quem ama do que os beijos de quem odeia. Se eu realmente gosto de uma pessoa, eu devo falar as verdades para ela. Todavia, falá-las em amor, entendeu? Isso não é desrespeito, isso não é nenhum tipo de intolerância. Mas se você tem um diálogo com a pessoa e consegue estabelecer a verdade com ela, ou passar para ela a verdade, isso é uma demonstração de carinho, amor e de preocupação. Por exemplo, se você está vendo que alguém está caminhando de olhos vendados para um precipício, você não vai fazer nada. Tem que fazer. Você tem que pelo menos gritar, por favor, não vá, abre os olhos. Então a gente percebe muitas pessoas se perdendo hoje em caminhos de fato equivocados. Aqui posso citar um monte deles. Drogas, prostituições, né, inimizades, problemas dentro de casa. Como é que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, com um coração convertido ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Né? Se a gente buscar o reino de Deus, todas as demais coisas serão estabelecidas. Essa é a minha mensagem para isso. Qual é a tua mensagem para as pessoas que estão em busca da fé? Eu tenho uma má notícia para elas. Elas não vão encontrar. Porque a fé é um dom de Deus. A fé não pode ser produzida. A fé salvífica, a fé verdadeira, ela é uma graça de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 2, versículo 4 de Romanos, que é pela bondade de Deus que o homem vem ao arrependimento. A fé não é uma obra que é produzida. A fé verdadeira, a fé que salva a pessoa da ira vindoura. Mas se essa pessoa clamar a Deus, se essa pessoa se humilhar, o Senhor Deus pode fazer um grande milagre na sua vida. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer. É isso. Essa foi a nossa entrevista. Foi muito obrigada bom. por participar. Quantas perguntas foram? 9. Ah, nem pareceu, né? Que bom, gente. Que bom ouvi-los e poder falar com vocês. Se vocês têm alguma dúvida ainda, eu tenho tempo ainda. E que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Posso fazer? Eu separei um texto das Escrituras aqui, antes de vocês chegarem, para ler com vocês sobre religiosidade, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre religião nas Escrituras. Sempre que as Escrituras falam de religião, ela trabalha com a perspectiva interior, né? Ou seja, de dentro para fora, de uma devoção a Deus, de uma entrega ao Senhor Deus. E quando o Senhor Jesus esteve na Terra, ele viveu 33 anos aqui, ele condenou os falsos religiosos. Quem eram os falsos religiosos de sua época? Aqueles que se preocupavam somente com a exterioridade. Ele deu nome para eles chamavam eles de fariseus, saduceus. Já ouviram falar sobre isso? E o Senhor Jesus, ele combatia esse tipo de prática que só queria aparecer, literalmente, né? Eles queriam demonstrar para as pessoas que eles eram muito religiosos. E o Senhor Jesus brigou com eles mesmo, tá? Mas tem o encontro de Jesus com uma mulher, que é um encontro improvável. Assim, só para vocês entenderem rapidinho. Os judeus, Jesus era judeu, né? Os judeus, eles não se davam em hipótese alguma com os samaritanos, que viviam em Samaria. Porque eles tinham a concepção de que a religião dos samaritanos era impura, que os samaritanos não tinham salvação para eles. E o Senhor Jesus estava de viagem, né, no seu ministério, e ele decidiu passar por Sicar, em Samaria. E o texto sagrado de João 4 fala que, cansado da viagem, porque o Senhor Jesus ele caminhava longas distâncias, não tinha veículo, né, assim, naquela época. Cansado da viagem, com fome, ele parou em Sicar, junto a um poço, estava com fome, os discípulos foram buscar comida na cidade e ele ficou ali. Ele ficou ali porque ele tinha um propósito. Então se apresenta uma mulher para ele, chamada de mulher samaritana.
E a pergunta que ela tem para ele é o seguinte: Senhor, qual é o lugar certo que devemos te adorar? Devemos adorar a Deus. Porque é o seguinte, Samaria era o reino do norte e Jesus vivia no reino do sul. E eles tinham se rompido, porque o templo de adoração dos judeus ficava em Jerusalém, no reino do sul. E Samaria, então, tinha 2 pontos de adoração. Então a pergunta dela, qual é o lugar certo? E aí Jesus fala algumas palavras para ela. Ele diz assim, ó: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor Jesus sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo nem lá e nem aqui. Mas ele está dizendo a verdadeira religião, a verdadeira adoração, ela dá-se nos termos do Pai. Quando ele fala em espírito e em verdade, ele complementa depois dizendo assim, porque Deus é espírito. A gente não vê Deus. A gente não pode nem vê-lo, porque ele é santíssimo. Nós podemos vê-lo na pessoa de Jesus Cristo, que é o seu Filho. E quando ele fala em verdade, ele está assumindo para si a responsabilidade da mediação da adoração, porque ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdadeira adoração é por meio de uma pessoa. Quando alguém perguntar para vocês qual é a verdade é uma pessoa, é Jesus. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Santíssimo Deus, Pai eterno, em cuja presença nos encontramos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Nós cremos, Senhor, que nada nesta vida é por acaso. Nós não simplesmente escolhemos estar aqui. Nós tomamos essa decisão porque por trás dela está um decreto eterno, soberano do Senhor, que é o Rei do Universo. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da professora Luciana, que entrou em contato comigo, da professora Nilva, professora de ensino religioso, que trouxe esses queridos alunos aqui, pelo Enzo, a Laura e a Vitória, por esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo, Senhor, e porque nesta tarde puderam estar aqui comigo, conversando, Senhor, sobre religião, religiosidade e diversas perguntas. Eu te peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, que o teu Santo Espírito os ilumine para que eles te conheçam, Jesus, tu que és a verdade, que és o Salvador dos homens, principalmente dos fiéis. Senhor, que a tua graça esteja sobre a turma deles, que o colégio deles seja visitado, Senhor, pela tua presença e que eles creiam de fato e de verdade no Senhor Jesus, que eles tenham a fé verdadeira, como foi perguntado aqui. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo e te agradeço por esse momento junto com essas queridas pessoas que eu conheci nessa tarde. Assim eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Bom, gente, esse foi o nosso episódio especial sobre a religião evangélica. Até o próximo podcast. Tchau! Tchau.